8 minutos, grande abraço no ar a partir de agora com o timaço da Vale FM, o programa Vale Esportes, oferecimento dos produtos Ambev. Estamos também ao vivo nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale Esportes, é futebol de primeira. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais do Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Um abraço para quem nos ouve também pela internet através do aplicativo Radios.net, liderança absoluta da Rádio Vale FM 99,9, aqui ao nosso lado. Delton Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale Feijão. João Filho tá bonito, rapaz, lá na tela. JF, rapaz. Na tela, rapaz, João Filho. Ele tá com o aí. novo penteado, né, Delton? Agora o Sá? Anderson Luiz não tá aparecendo, não. Tá não, daqui a pouquinho ali. ele vai aparecer. Ele não tá aparecendo, não. É que ele é um rapaz tímido, né, Delton? Eu vou pegar essa câmera e vou passar pra lá pra ele aparecer. Eita, deixa de confusão com o Boninho, rapaz. Delton, aproveitar para lembrar para o nosso ouvinte que amanhã, 3 da tarde, você, Delton Pinheiro Sá, vai transmitir o jogo do Icasa contra o Atlético Cearense. Então amanhã à tarde o senhor vai folgar. Da transmissão é. E depois? Depois eu estarei às 19 horas ao lado de Anderson Luiz e Demontier Tenório e João Filho, transmitindo o jogo do Guarani, estreia do rubro-negro juazeirense contra o Iguatu. Tá certo, Delton Sá? Sim, mas você não pode folgar não, João Filho. Você é imprescindível no time. E tem mais, Delton. Diga. Como você vai trabalhar de tarde, aí você vai folgar de noite, juntamente com a Aloísio, então não terão direito à pizza, tá certo? Não, eu venho pra cá. Não, minha amiga, que conversa é essa? É porque, rapaz, tem que deixar a pizza pra JF, não tem rapaz. nem perigo de eu não estar aqui. O seu pedaço e o pedaço de Aloísio vão pra João Filho, rapaz. É o bônus dele. Chega, seu pedaço de morena. É assim a música? Tô brincando, Delton. Amanhã tem Pizzaria do Val. Aliás, quarta-feira Hoje é tava folga uma dele. delícia, Delton. Hoje é folga de Hoje é folga, mas amanhã ainda tem aquela pizza sensacional no pré-jogo. Se bem que tem um amigo nosso que o negócio dele é só no pós-jogo, viu, Delton Sá? Certo. Quem vem? Quem vem? Quem é que joga mais cedo amanhã? É o Icasa. Então vamos chamar primeiro o Icasa. Primeiro o Verdão do Cariri, que joga às 3 da tarde contra o... Jogo difícil pro time do Icasa. Teoricamente, um jogo até mais difícil do que o jogo da estreia contra o Caucaia. Mas é claro que a galera do Verdão tá esperançosa. Aloísio Vilar, boa noite. Boa noite, Marco Valério, boa noite, Delton Sá, boa noite pra você, ouvinte ligado na Vale. Rapaz, eu esperando aqui Delton se manifestar, dizer, não, vai ter pizza aqui de tarde também, vai ter alguma coisa. À tarde nós vamos tomar um cafezinho com leite, um pãozinho de queijo. Eita, Sim. rapaz. Certo? Já é alguma coisa, né? Vixe, até vamos Já chegar, é nós vamos alguma chegar mais coisa. cedo, viu? Rapaz, já é alguma coisa, pão de queijo. Aí é uma entradinha. Café com leite. Rapaz. Vamos chegar mais cedo, viu, Aloísio? Eu, Anderson, Sim, eu pedi pra dona Demontier. Dilma fazer um cuscuz com ovo. Vixe. Pronto, Tá bom? tá certo. Não, Até eu porque a voto gente já no vai pão de ficar pro queijo. Vale Esportes, né? prefiro pão de Eu queijo. voto no pão de queijo. Eu também prefiro Eu não pão tô de na queijo. escala não, mas eu voto no pão de queijo.
Mas bora lá falar do Verdão do Cariri, que está desde ontem na cidade de Horizonte, onde vai enfrentar o Atlético Cearense pela Taça Fares Lopes. E hoje pela manhã, o técnico Flávio Araújo comandou o último trabalho com bola lá no estádio Domingão, que é o palco da partida de amanhã às 15h. E o Flávio tem várias dúvidas, principalmente aí por conta da última atuação do Icasa na estreia contra o Caucaia. Ele vinha trabalhando de uma forma, colocou essa metodologia em campo contra o Caucaia, mas já teve que desmanchar tudo, né, para tentar ali, quem sabe, tentava, no caso, ali contra o Caucaia fazer um gol, enfim, igualar as ações, mas isso não foi possível. E agora o Flávio vai ter à sua disposição mais um jogador, o zagueiro Arlan. Ele vinha sendo titular em todos os trabalhos, assim foi também no amistoso contra o Sub-20 do Barbalha, no amistoso contra o Guarani de Juazeiro, mas infelizmente ele acabou se lesionando na semana da estreia. Ele teve uma lesão do sartório, que é um músculo da coxa, e acabou ficando de fora desse primeiro compromisso. Foi substituído pelo Ricardo Cratense, que por sua vez foi substituído logo nos primeiros minutos do jogo contra o Caucaia. Mas agora o Arlan já está trabalhando bem, 100% recuperado da sua lesão, e conversou com a nossa reportagem falando sobre essa situação e também da pressão para enfrentar o Atlético, principalmente depois das manifestações que aconteceram lá no CT Prachedão. Boa noite. Foi uma lesão de grau 1, né, que eu tive na semana decisiva do jogo, mas graças a Deus e ao departamento médico, né, consegui me recuperar até antes do previsto, né, estou 100%, 110%, né, para essa decisão que todos nós sabemos que será uma final, né, mais uma final, mas para a gente é o jogo-chave do campeonato, é esse, e tenho certeza que o nosso time está preparado, focado, né, e pronto para ir para o jogo. Como é que o grupo está encarando a pressão da torcida e também esse jogo decisivo de quarta-feira que o Icasa tem que vencer para continuar vivo na competição? Cara, a pressão da torcida, sobre a pressão da torcida, eles têm o direito de cobrar mesmo, né? A gente sabe do jogo que a gente fez, mas também a gente sabe do potencial do grupo, né? O futebol tem isso, né? A gente sempre tem uma oportunidade para fazer diferente. Tenho certeza que não vai ser diferente. A gente vai fazer um grande jogo, totalmente diferente da estreia, né? E tenho certeza que a gente vai 100%, né? E se Deus quiser vai trazer essa vitória para a torcida e para nós mesmos, que é muito importante para nós. Como é que foi para você? Falou aí da estreia, né? Ver de longe essa estreia. Você não podia estar ali no campo, estava lesionado. Ficou com aquele gostinho de que dava para ter ajudado a equipe em alguma coisa? Com certeza, né? Assisti o jogo todo lá no quarto, né? Mas acredito eu que o grupo sabe, também tem um potencial, todo o grupo é qualificado, né? Quem entrou no meu lugar ali deu conta também, né? Tenho certeza que fez o papel dele. Tenho certeza também que estou preparado, estou 100% para ajudar meus companheiros também nessa batalha. Depois desse, entre aspas, atentado, como é que ficou o psicológico do grupo? Cara, creio que a gente está tranquilo, está fechado, o grupo está unido. É uma pena, né? Uma cena dessa, arriscado machucar o colega nosso de trabalho, Jefinho mesmo ali que estava próximo, né? Arriscado demais, mas a gente tá com a cabeça boa, a cabeça tranquila, que tem jogadores, o grupo é bom, o grupo é qualificado, tem personalidade e tem certeza que a gente vai reverter essa situação. Muito bem, ouvimos aí o zagueiro Arlan, de 27 anos, ex-nacional de Patos da Paraíba, que vai fazer a sua estreia amanhã com a camisa do Icasa, primeira passagem dele pelo futebol cearense, e a gente deseja que seja com sucesso, né? Que seja com uma vitória do Icasa. O Arlan, não é Arlan, né? É Arlan, vinha trabalhando sempre com o Jairo e com o Marlon na zaga do Icasa. Mas, de acordo com o último trabalho realizado pelo técnico Flávio Araújo em Juazeiro, lá no CT Prachedão, no domingo, ele trabalhava ali ao lado do Jairo, enquanto o Marlon foi testado ali pela lateral esquerda. Não sabemos se vai ser assim que o Flávio vai começar a partida, mas é uma opção. Afinal, ele precisa realmente mexer. Pelo que a gente observou do futebol do Icasa, muita coisa precisa mudar, precisa se ajustar para que o time seja competitivo realmente e possa encarar o Atlético, que é uma equipe que vem disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, criando chances, criando aí oportunidades para, quem sabe, trazer os 3 pontos para Juazeiro. Marco e Delton.
Ok, meu caro Aloysio Vilar. Jogo amanhã, 3 da tarde, Marco Valério. É isso, nesse grupo tão difícil que tem Ferroviário, que é o grande favorito para ganhar Fares Lopes, tem o Icasa, tem o Caucaia, tem o time do Atlético, tem o Guarani de Sobral. Aliás, o Guarani de Sobral que tomou WO no jogo contra o Icasa, Delto, está confirmado para entrar em campo amanhã contra a equipe do Ferroviário. Muito mais para não ter aquela punição, né, de não participar, de abandonar a competição, porque o time vem de treinamentos aí de última hora, com um elenco bem modesto. Claro que o Ferroviário, que já era favorito, é mais ainda agora. E preocupa, né, Marco, a gente ver a situação de um time de uma cidade tão tradicional, tão forte, e uma equipe com a tradição que tem nessa situação também, né, Marco? É uma pena, né? Lamentável. Né? As duas cidades principais do interior, né? Retirando aquelas que são coladas em Fortaleza, que tem, assim, digamos, uma população grande, como Caucaia, como Maracanaú, e que tem também uma renda per capita bem maior do que a nossa. Agora, Sobral e Juazeiro, do interior mesmo, são as duas cidades mais importantes, e a gente vê aí o Guarani de Sobral combalido, o Guarani de Juazeiro com muitas dificuldades, o Icasa tentando se arrumar, mas também tem muitos problemas. É difícil, né? A gente vê o futebol do interior assim, a míngua, como a gente tem visto nos últimos anos. O Aloysio volta daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco ele volta. Aloysio Vilar. A hora do 18h24, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, está no Novo Rio com as melhores condições, taxa zero e muito mais pra você. Domingo no Cariri da Sorte, você pode ganhar uma picape Fiat Estrada 0 km mais 20 mil reais, a queridinha do Brasil mais 20 mil reais pra você mudar de vida no quarto sorteio e mais 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, 10 rodadas de mil reais pra você rapidinho ali pelas dezenas. Tudo isso com dupla chance. Meu amigo, o que é que aconteceu que você ainda não comprou o seu Cariri da Sorte dessa semana, hein? Dá tempo, só custa R$10. Você ajuda as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Dourados está completando 25 anos nesse mês de julho. 25 anos, essa. 25 anos. Bodas de prata. E tá dando desconto de 50% para você comprar as peças lá na Dourado Joias. Você quer ganhar dinheiro? Então corre para Dourado Joias, o Ivani Feitosa, número 9. Aí lá tem compra material para desplacar, paga à vista. Tem também para você banho para o seu equipamento usando o que há de mais moderno, de alta tecnologia. Dourado Joias, Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. O Instagram, @Dourado Joias, com 2 S no final. Ô Delto, não tem aquele centroavante Roberto Firmino, brasileiro, jogou no Liverpool, seleção brasileira na Copa de 2018. Rapaz, estava se transferindo para a Arábia Saudita, né? Al Ahly é o novo time. Vai para lá também? Roberto Firmino vai pro Al Ahly, o Kanté é um grande nome, já tinha sido anunciado semana passada. Tá ficando mais difícil para os times sul-americanos quando enfrentam esses times árabes nos mundiais. É verdade. Daqui a pouquinho a final do Mundial vai ser um europeu e um asiático, né? Porque como foi esse ano, né? Esse ano o Flamengo foi eliminado, né? Esse ano foi Al Ahly. Então é esse Al Ahly aí, o Roberto Firmino vai pra lá. Se mudarem o Al Hilal, esse ano foi Al Hilal. Se mudarem pra aquela história de 24 ou 16 clubes. Aí é que vai ficar mais difícil. O negócio, a vaca vai pro brejo. Ele diz que o time lá do Jorge Jesus está atrás do Pedro do Flamengo. Tá certo, Marco Valério, mas diga ele que não vai na Só Fumê CF não, que Pedro não tá lá não. Tá não. Tá não, quem tá lá é Deus. Dá só fumê. Mas Edilson não joga mais bola não. Quando era mais novo, jogava lá no 15 de novembro de Sapatinho. Aí tá certo. Jogou lá no time lá, porque tinha um 15 de novembro, João Filho. Do Sub-20, sim. Rapaz, você não conhece a história do futebol amador de Juazeiro? Revestimento de fumê, carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia é na Só Fumê Service. Rio José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. Já está no ar o novo site do ESC Cursos. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos,
pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse esccursos.com.br. Juntos realizamos sonhos. Bom, em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. A linha CG, 160 cilindrada Start ou Fan ou Titan, você compra com R$ 599 de entrada, pode parcelar a entrada, leva a moto emplacada e ainda ganha um capacete. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, ainda tem consórcio nacional Honda e ainda tem moto seminova que você paga e parcela em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Conosco também, Delton, Nilo Embalagens, tudo em embalagens quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas brancas, né, para colocar o produto, sacola para lixo, tudo para festa, pratinho, copos, talheres, balões, velas, embalagens, tem caixas para pizzas, salgados, bolos, é em Nilo Embalagens, é o nome certo para você que está precisando de qualquer tipo de embalagem, você vai encontrar lá em Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali quase esquina com a Leão 13, pertinho da Acalanto. Informações no WhatsApp 99607-2384. Agora eu quero falar da Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Na Atacom você vai encontrar a promoção Leva Tudo Atacom no finalzinho da promoção. Tem descontaços em piso, na parte elétrica, hidráulica para você. Você vai dar um pulinho lá na Atacom Home Center. Fica na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte. Sexta-feira agora, dia 7, o Instituto Juazeiro Bom de Bola vai promover um evento para entrega de kits esportivos com camisa, short, chuteira, meião e bolsa. É o que contém em cada kit. No local também haverá recreação, lanche, muita diversão para a criançada. Será no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião a partir das 18h30. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Se você tá cansado, meu amigo, de pagar um absurdo na conta de energia, coloca a geração de energia solar na tua casa que tu vai ver a diferença, meu amigo. Fala com o Luciano Carvalho. Pensa num cabo com a equipe, olha, de primeira, com aquela assistência incrível da Gênesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho. 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Vamos em frente, Delton Sá. Também em nome de Grage Veículos. Compra, venda, troca e financia carros seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, carro com procedência e a melhor avaliação do seu carro usado. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos. Telefone 99208-8592. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, Marco Valério, também estamos trabalhando com o apoio da Jal Presentes. João Filho, pense. Minha mulher foi no centro, fez umas compras, foi lá na Jal Presentes. Menino, ela encontrou um vaso, um jarro lá, pra botar assim, umas flores assim. Rapaz, bonito, Elsa? Ah, rapaz, bonito é pouco, mas é lindo, meu amigo. Lá na Jal Presentes, olha, tem tudo em decoração para sua casa, para o seu lar, para o seu escritório. Tem produtos de utilidades do lar, meu amigo. Tem muita coisa bonita. Tem quadros lindíssimos para você colocar na sua casa. E no setor de brinquedos eu nem vou falar. Que quando a gente entra dá vontade de ser menino de novo. Aqueles guri traquinho. Lá na Jal Presentes. Rua Cláudio Bevilacqua 536. Porque pensou o presente. Pensou. Jal Presentes. Conosco também no Timaço na Vale FM, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas amanhã volta com tudo e amanhã volta com promoção. Na compra de uma pizza G, você já ganha um refrigerante de 1 litro. Na compra da pizza GG ou Extra GG, ganhe um refrigerante de 1,5 litro. Temos também esfirras, lasanhas, beirutes, pizzaria e hamburgueria Oval. O WhatsApp é o 98842-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo os nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale. Agora, Marco Valério, eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca. Ih, meu amigo, tem cada prato delicioso na Churrascaria Mão de Vaca, cada um mais delicioso que o outro. Pra você, a cada dia da semana mesmo, você pode comer a comida diferente que você vai perceber como todos os dias tem
cada sabor delicioso para o seu dia. Tem joelho de porco, Marco Valério. Você pode comer um churrasco de primeira. Você pode comer uma carne de sol sertaneja na nata. Você pode comer uma tilápia desossada. Você pode comer petiscozinho. Tem aquele rolinho de tilápia crocante. Meu amigo, tem muita coisa deliciosa lá na Churrascaria Mão de Vaca. E se você quiser experimentar em casa, é fácil, é só ligar. 988657741. Conosco também no timaço da Vale FM, Delton Sá, a Glamoda. É isto mesmo. Bolsas, sandálias femininas. Hipocrata tá chegando, o movimento aumentando lá na Glamoda. Cintos. Esse movimento tá parado não, mano. Tá não, de jeito nenhum, Delton Sass. Movimento tá acelerado lá na Glamoda. As mulheres lá comprando bolsas, sandálias femininas, homens, cintos, carteiras. Enfim, é o novo sucesso do comércio cratense. Eu falei de Glamodas. Fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro de Crato, onde você será bem recebido. Visite a Glamoda e sinta-se em casa. A Fox tem os melhores lançamentos em celulares e acessórios do mercado. Trabalhamos com toda a linha Xiaomi, Samsung, Apple e dentre outros. Sim, temos a melhor assistência técnica para o seu celular. Estamos há 24 anos no mercado. Fox, onde o seu celular está em boas mãos. Serviços e peças em 10 vezes sem juros no cartão. Matriz, na Rua Padre Cícero, esquina com a Santa Luzia. Também na Rua São Pedro, em frente à Prefeitura, esquina com a Seminário. Tem também loja na cidade de Crato, na Senador Pompeu, na Praça São Vicente e no Cariri Shopping, ao lado do São Luís. Eu disse Fox. Muito bem, aí foi uma mistura de Boi da Rifa com J. Rodrigues. Foi boa mistura? Foi boa mistura aí, Dança? Uma mistura de J. Rodrigues com Boi da Rifa. Bom, vamos falar também do Hotel Amoarama em Fortaleza, a casa do caririense na capital. Rapaz, nunca mais eu fui no Hotel Amoarama. Reservas 8533048900. Este número também é o WhatsApp. Em nome também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Na Alfa Vidros, rapaz, pensa numa equipe competente da Alfa Vidros. Data é data, se marcou para dia 10 é dia 10, marcou para dia 11 é dia 11. Na Alfa Vidros Vidraçaria, meu amigo, fica lá na rua Praça Dedal Castelo 320, o telefone 99812-5851. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Também para ramagem couro. Isso. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone é 3571-3758. E produtos Panebom Pão Nosso, São que bons. já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pães de qualidade, tem a linha integral e também é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Sapeca a hora, JR. A hora do timaço. 18 horas e 35 minutos, 6h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Como diz JF, já falamos do Icasa, que E joga agora? amanhã à tarde. Agora falaremos do Guarani, que joga amanhã à noite. E eu estarei nessa ao lado de Anderson Luiz e Demontier Chico Tenório. Fala, Anderson. Tá certo? E JF também. Boa noite, Anderson. Boa noite. Vai comer da pizza aqui, eu e a Luiz. Boa noite. Eita, JF, ferrou-se. Deu ruim. Deu ruim, viu, JF? Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Daqui a pouco a gente destaca mais sobre a estreia do Guarani nessa Taça Fares Lopes, porque ainda repercute internamente sobre toda aquela situação das eleições do rubro-negro juazeirense que irá acontecer no próximo dia 20, Delton Sá. É bom que se diga que a eleição do Guarani irá acontecer no próximo dia 27. Tá mantida a data? Mantida para o dia 20 até então, as eleições do rubro-negro juazeirense. E o vice-presidente dessa chapa, que vazou ontem, que a gente tem Que era informado, vice-presidente até que era pouco vice, tempo. que era o atual vice-presidente da chapa do Suarez,
vai conversar conosco agora justamente falando sobre toda essa situação, sobre toda essa celeuma em relação à renúncia do Suarez e também a formação dessa nova chapa para assumir o clube. Boa noite, Delton, boa noite, Marco, Valério, boa noite, João Filho e a toda a torcida do Guarani, né? Delton, eu estou aqui para falar a respeito de ontem que vazou um anúncio que não era para ter comentado ontem. Infelizmente, a gente estava montando uma chapa, né, que vai realmente querer assumir o Guarani e foi vazado. Foi vazado no decorrer do campeonato ainda da Fales Lopes. Mesmo assim, a gente teve uma conversa com o Suarez, né, e ele falou que a respeito, depois do término do campeonato, iria entregar o cargo. Então, antes que bloqueasse o bid, nós rapidamente fizemos uma convocação, né, de alguns abnegados do Guarani e fizemos uma chapa, onde que o Zé Ivan é o presidente e o Val da Pizza o vice-presidente. Então todo mundo concordou. Ontem realmente teve algumas divergências no comentário do Guarani, que poderia ter uma nova chapa, que se o Suarez não renunciasse, mas só que teve uma conversa com o Suarez, entendeu? E ele aceitou tudo isso aí. Que no término do Fares Lopes, ele iria entregar o cargo. Então a gente já rapidamente montamos uma chapa para que não travasse o bid e a gente continuasse com o nosso projeto, que é assumir o Guarani, por conta que a gente já fazia um trabalho bem antecipado para não ter nenhuma divergência no decorrer do campeonato, que ainda é o próximo ano ainda. Mas a gente montando uma chapa da nova diretoria, não iria ter nenhum problema. A gente ia ter um longo tempo para poder botar a casa em ordem, viu, Delton? Eu agradeço aí a todos vocês da imprensa que entendam, né, o nosso trabalho. O Val da Pizza que está falando. Pronto, essas foram as palavras do Val da Pizza, que na atual chapa, nessa chapa que foi formada, faz parte e é o vice-presidente. Detalhe, hoje mesmo a gente recebeu o edital de convocação das eleições do próprio presidente do conselho do clube, o Alisson, convocando as eleições para o próximo dia 20 de julho, na pizzaria do Val, a primeira chamada às 19 horas e a segunda chamada às 19h30. Deixando bem claro, ele na mensagem abaixo, ele mandou para mim no meu WhatsApp: Suarez vai renunciar dia 27 e a nossa eleição é dia 20. E logo após o dia 27, registramos em cartório a chapa com a renúncia de Suarez. Essa é a declaração do próprio presidente do conselho do time, falando sobre essa questão em relação às eleições. Dentro do prazo previsto do Estatuto do Guarani, 15 dias realmente para até o próximo do dia 19. Quem quiser concorrer às eleições tem esse direito, seja conselheiro do clube. E no próximo dia 20 irá acontecer as eleições. Ô Anderson, pelo que eu entendi, então as eleições serão dia 20, sim, mas vamos esperar o Suarez renunciar para poder oficializar, né? Sim. Porque só passa a valer realmente quando está registrada a eleição. Então a eleição vai ser registrada, a eleição vai ser antes da renúncia, porém, né, digamos assim, a ata da eleição, né, a eleição propriamente dita só será oficializada até mesmo depois. A posse em si vai ser somente depois do... Não, claro, se tem um presidente, como é que pode ter posse antes, né? Não, o próprio registro, né? Toda eleição vai ser acontece com o presidente estando no cargo. Toda eleição. O presidente da República é eleito e só assume 2 meses depois. Um prefeito é eleito, só assume 2 meses depois. O vereador é eleito hoje, só assume 2, 3 meses depois. Isso aí tudo é normal. Tá dentro da ordem. O que eu vou voltar a dizer aqui, o que me preocupa e o que me deixa com a pulga atrás da orelha é eu
estabelecer e antecipar a eleição de alguém que ainda vai renunciar. Tá entendendo? Eu estou fazendo a eleição de uma renúncia que ainda não aconteceu. Entende aí como é que funciona? Pronto, vamos lá. Quem é o atual, vou dar um exemplo, quem é o atual prefeito de Juazeiro do Norte? Gleidson. Aí o povo vai para as urnas votar uma nova eleição por um cargo que ele vai renunciar daqui a um mês, porque o vice não pode assumir. É isso que eu estou dizendo. Minha preocupação é jurídica. Tá entendendo? O que isso pode trazer de prejuízo para o Guarani, tá entendendo? Pro que Val acabou de dizer. Nós temos tanto tempo para trabalhar o Guarani, não tem? Não vai ter. O Soares não vai ficar até terminar a Fares Lopes. Não vai. Termina dia 27. Sim. Não pode terminar dia 27, não, o Guarani. Mas vamos lá, vamos botar na conta do próprio Soares, que ele disse que para ele terminava, deu a palavra que dia 27 renunciava. Sim. Imaginando que o Guarani não se classifica. Aí é o que ele disse. E o que ele me disse também hoje por telefone. Então, dia 27 termina. No dia 28, ele renuncia. Pronto. O Guarani não vai ter até o ano que vem para trabalhar, porque não espera o cara para renunciar e convoca a eleição. Essa chapa não terá concorrência. Qual é o outro grupo dentro do Guarani que vai montar uma chapa para concorrer com essa? Até porque é um consenso, né, de pessoas que querem levantar o Guarani. Tá definido, são esses aí. Não tem outra chapa para concorrer. Certo? Eu volto a dizer o que disse. Acho que é desnecessário e um risco grande que o Guarani vai correr e antecipar a eleição de uma renúncia que não aconteceu. Dito isto, não vou mais falar porque é a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, tá entendendo? Mas eu acho que por questões de prudência, certo? O Guarani deveria só convocar a eleição após a renúncia do Soares Leite Machado. Por mais que o Soares, inclusive, confirme, né, que algumas pessoas que ele vai renunciar, até porque ele deu a sua palavra nesse encontro, mas pode estar havendo uma precipitação jurídica que talvez lá na frente possa prejudicar o Guarani. Mas, de toda forma, né, esperamos que tudo possa correr bem e que o Guarani possa, inclusive, viver um novo momento, né? O Guarani tem tido, nos últimos anos, diretorias conturbadas, com muitos problemas, com muitas picuinhas. Você vê que dificilmente um presidente do Guarani termina o mandato. Todos acabam saindo no meio do caminho, ou então, às vezes, nem começou o caminho, como foi o caso daquele advogado Marciano, que renunciou o Guarani antes de começar o campeonato. O Zé Ivan é uma pessoa muito boa. Sim, o Val, outra pessoa. Estão remontando o grupo, cara. Tá certo. Ninguém questionou o grupo. Não existe questionamento. São pessoas excelentes mesmo. São pessoas excelentes, é o mesmo grupo que tá lá. Tomara que unido, que o pessoal consiga, tá entendendo? Pegar o Guarani, passar esse período, essa fase que vai ter até o campeonato organizando. O que eu acho que não deveria acontecer é ficar nessa questão de correr riscos, de fazer uma eleição sem que haja vaga e depois ser questionada, que pode ser questionada. Não é por mim, não. É pelos adversários do Guarani. É pelo risco que o Guarani pode receber depois no campeonato. Tá entendendo? De dizer que essa diretoria não tem legitimidade. Não sou eu, não. É estatuto, é o que diz a parte burocrática da coisa. Só isso. Mas se o Guarani vai fazer dessa forma, que faça. Agora, Anderson, há alguma alegativa do pessoal do Guarani, o porquê, assim, estão fazendo uma eleição uma semana antes da renúncia do Soares. Faria alguma diferença fazer, digamos, a eleição uma semana após a renúncia? O que é que motiva essa antecipação? Não existe nenhum tipo de alegativa, pelo menos para mim não foi repassado nenhum tipo de alegativa em relação a isso. Só que a eleição irá acontecer no próximo dia 20, relacionada à eleição, e que o Soares renuncia no dia 27. E também tem uma questão de prazo, Delton Sá. O Guarani, no seu regimento, tem um prazo que ele prevê 15 dias para a convocação dessa eleição. O prazo, se o Soares tivesse renunciado, pela teoria do Soares renunciando, seria da renúncia Soares 15 dias para a convocação dessa eleição. Ou seja,
tem 15 dias para que essa eleição seja convocada. Sim, porque somente aí é que o cargo ficaria vago, né? Sim, e aí sim o presidente do conselho chamaria essa eleição, daria esses 15 dias, que é o prazo de escrever outra chapa, é só um prazo burocrático, lógico, e aí 15 dias, 20 dias depois, poderia até mesmo fazer. Eu falo isso porque quantas vezes nós já vimos aqui na televisão, eleição do Vasco da Gama impugnada, eleição do Ceará impugnada, recente. Eleição de clubes agora. E acontece, Marco, porque alguém pode querer, enfim, conturbar lá na frente. Eu digo é mais lá na frente, um prejuízo depende de ser... Por exemplo, foi o que aconteceu, Icasa não ficou dentro de campo, mas errou na escalação, foi o que aconteceu, desceu a ladeira. Lembra do Guarani, aquele episódio do Guarani, que o Guarani ia ser eliminado também, e deu aquela celeuma todinha dentro da federação, some documento, se não some documento, o Guarani teria... Então, quer dizer, é se precaver, é ser prudente. É o que eu acho. Não, eu continuo achando que não tem essa pressa, porque o Guarani vai terminar a fase de Lopes, só vai disputar o Cearense no ano que vem. Então, essa diretoria que está montada, com esse grupo, vai ter tempo para trabalhar e tempo para assumir. Tá entendendo? É aquela história, como você perguntou. Por que dessa pressa de fazer dia 20, atropelar o próprio estatuto do clube e depois ter algum problema? Aí deixando bem claro que o Soares deixa claro que vai de fato fazer a carta-renúncia para todo mundo. Ele é bem aberto. Falou comigo também hoje em relação a isso no dia 27, dia 28 eu já entrego essa carta, então não tem nenhum tipo de dúvida em relação a essa situação. Não existe nenhum tipo de dúvida em relação à renúncia do Soares. A gente até levantou uma hipótese ontem relacionada a isso, mas não existe nenhuma dúvida que o Soares já deixou bem claro que vai entregar isso. Então, falta só o pessoal do Guarani, acho que procurar uma questão jurídica, pessoas mais... E aí eu vou fazer um apelo, sabe a quem? Eimar de Lima, que é membro do Guarani, inclusive está na chapa, sim, pela informação que vazou ontem, né? É bom dizer que o Guarani tentou esconder essa informação e vazou ontem essa informação da chapa do Guarani, que hoje é um juiz de direito. É um juiz de direito. Porque a diretoria do Guarani pode ser... Não, Eimar, a gente pode fazer assim. O cara é juiz, foi advogado da esportiva aqui antes de se tornar um juiz. E ele dizer, rapaz, a prudência é ou não é, não tem nenhum problema. Se não tem nenhum problema, faz. Se houver, tá consultando um cara que é membro da diretoria, para saber se corre algum risco. Simples assim. E é um cara que verdadeiramente gosta do Guarani, demais, né? Homem, ele é louco pelo Guarani, é um grande rubro-negro. O Mário Vidal, que foi presidente, é advogado. Que é advogado. Não, tem muita gente boa no Guarani. Essa é uma questão de ajuste mesmo, né? É o que eu tô dizendo. Tomara que tudo dê certo, viu, Anderson? Estamos torcendo aqui para que as coisas possam andar positivamente pro Guarani. Eu volto já para falar sobre a equipe e também sobre o Cariri. A gente vai destacar daqui a pouquinho o time do Cariri. Cariri. Daqui a pouquinho você volta, Anderson. Tá bom. Pois vamos pro intervalo comercial, a gente volta já com muito mais. Amanhã, 3 da tarde, Delton Sá narra o jogo do Icasa contra o Atlético Cearense. Para você, torcedor do Verdão, e você, torcedor do Leão, às 7 da noite, aí é comigo. Estarei aqui juntamente com os colegas do Timaço para a cobertura de Iguatu e Guarani. A gente volta já. Vale FM. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais do Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir.
presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Juazeiro agora tem coleta seletiva. A implantação terá início pelo bairro Novo Juazeiro, a partir do dia 15 de maio, 8 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Separe os seus recicláveis, como embalagens, latinhas, plásticos, papel e papelão. Mas atenção, neste dia, não coloque alimentos ou resíduos de banheiro. Assim você preserva o meio ambiente e beneficia as famílias que dependem desse material. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Delton. Com Bibi em tudo na jogada. Quilmer de Campos. Fala, Luz. Um abraço, Deltaço. Tudo bem, meu querido? Tudo em paz. Esse negócio de falha, Luz, é de lascar, viu? Você corta meu barato, João Filho. É. Esse João Filho é um covarde. Ô, João Filho chato. É um covarde, mas amanhã ele me paga com a vitória do meu tricolor querido pra cima do Palmeiras. Ah, meu amigo, mas ele amanhã, mudou de time. Teremos amanhã quebra de recorde de renda pública e bilheteria do Cícero Pompeu de Toledo. E vai ser pedaço de porco pra todo lado amanhã. Me aguarde. Bom, aqui na capital, enquanto a vitória do São Paulo não chega, o time do Floresta contratou um ex-jogador do Fortaleza, Chiesa, 36 anos de idade. Ele estava no Brasiliense. Lá no Brasiliense, sabe quantos gols o Chiesa fez? 8. Nenhum. Não fez nenhum. Nem 8, nem 7, nem 6. Um centroavante que não faz gol não dá, né? Eu me lembro de Carlos Alberto Miranda, viu? Aí não dá. Bom, essa é a novidade do Floresta. Chiesa foi contratado, o Floresta está na zona. No Fortaleza, o check-in foi aberto para o final de semana, o jogo contra o Atlético do Paraná. E hoje, o atleta do Fortaleza, o Marinho, escolheu a camisa que vai jogar. Ele quer jogar com a camisa de número 15.
E o jogador Gonçalo, o argentino, que foi contratado junto ao futebol espanhol, Gonçalo Escobar, vai vestir a camisa de número 33. Já no Ceará, a novidade é que tem jogador indo embora, pegando o beco. Arthur Rezende colocou o preto no branco e deixou o alvinegro. Outro atleta que está deixando o Ceará é o jogador Vitor Gabriel. Bom jogador, hein? 10 gols com a camisa do Ceará, 5 assistências, só que o Ceará não é dono do passe. O Ceará foi apenas vitrine. O jogador pertence ao Flamengo e está trocando o Ceará pelo Daegu, da Coreia do Sul. É mais um que vai para o futebol de fora. E o Ferroviário, a novidade é que Ciel volta amanhã. Volta a jogar contra o Guarani de Sobral. Está tudo alinhavado, está tudo certo, que o Guarani de Sobral estará aqui amanhã às 8 da noite contra o Ferroviário. A não ser que o Guarani dê chabu, o de lá, o de Sobral, e não venha à capital. Agora, olha só quem mandou um abraço para a galera aí. Olha só. Amigos do Timaço, aquele abraço, um grande abraço aí para o meu amigo Quino de Campo, grande repórter do Tubarão da Barra, o Marco Valério, grande amante do futebol caririense, cearense, Delton Sá, um dos melhores da região do Cariri, o João Filho, o Aloísio, enfim, todos os comunicadores da nossa região. Grande abraço, um beijo expressivo aí para todos. Palavras do Raul Santos, viu? Executivo de futebol do Ferroviário Atlético Clube, que está dando as cartas aqui na capital. Grande executivo de futebol à frente dessa campanha belíssima do Peixe. O Ferrão está classificado e se terminasse hoje, o Ferroviário jogaria contra o Maitá do Acre, lá em Rio Branco. Na quarta manhã, o Ferroviário enfrenta o Guarani de Sobral pela Faris Lopes. E no final de semana, o Peixe Querido joga em Tocantinópolis, no interior do Tocantins. E, é claro, nós estaremos lá acompanhando tudo do vermelho, preto e branco, da camisa mais bonita do estado. Meu querido Marco Valério, você lembra o Júnior? Eu vou mandar a camisa do Ferrão para ele, viu? No jogo do Ferroviário contra o Icasa, eu vou levar a camisa do Peixe, a nova, para ele, tá Pro certo? Pitombeira. Pro Júnior Pitombeira. Pronto. Exatamente. Ele é Ferrão, avise a ele, viu? Que essa eu levo. É por conta da casa. Abraçar meu amigo Raimundo William, tá lá em Caririaçu, acompanhando o nosso trabalho. Esse Valeu, Quilmer é o Marco, homem que não abraço, nega Deltaço. fogo. Ô, Quilmer. Nega não. Ô, Quilmer. Oi, Deltaço. Depois você me manda na interna o valor da camisa do Tubarão, viu? Tutuba. Do Tutuba. A camisa do Ferroviário, a oficial. É aquela que lembra o Vasco, que tem assim, cruzando uma faixa? Tem uma vermelha com preto e branco, com a faixa cruzada, que é linda, né? É. Me manda pra depois mandar o Pix. Viu? Manda o boi. Vai fazer um pique, né? Claro. Agora, a de Júnior Pitombeira, eu vou mandar, viu? É de grátis. Não, a minha é paga. Não quero que você me mande É de paga grátis. pra mim, não. Se preocupe, não. É outro patamar. Aí Não, é pago. mas meu patamar não dá pra concorrer com o de Júnior do Pitombeira, Até não. porque aqui estão mudando de time. Delton Sá tá mudando pra Ferroviário e JF mudou pra Corinthians. Que eu recebi essa informação hoje. E tenho até como provar. Viu, Quilmer? JF, você tá nas minhas mãos agora. Tá aqui, ó. Você tá nas minhas também há muito tempo. Você tá na minha mão, A JF. diferença é que eu não sou, e você já foi e virou a casar. Clima esquenta no Vale Esporte. JF tá querendo dizer que eu saí do armário, igual o Kilmer de Campos. Você já foi e virou a casaca. Kilmer! É esse conselho que eu dou a vocês. Saiam do armário. Eu Tá já certo. saí. Deu certo, Me dei viu, bem. Kilmer? E não negue fogo, né? Como você Já não tá negue lá. fogo, Já tá lá, viu, Kilmer? Também não. Deu certo, viu? Aí. Deu certo? Você já olhou? Abraço. Confira Você o já Pix, olhou? homem, pelo amor de Deu Deus, certo. Confira, Kilmer, pelo amor de Deus. ó. Não dê trabalho, não. Um abraço. Deu tudo certo. Já fiz ele gastar. Ah, então Olha, tá bom. tá vendo? Valeu, Kilmer. Um Vai abraço. jantar já. Valeu, Kilmer.
Vamos em frente, Delton Sá. Em nome de ESC Cursos, confira o novo site esccursos.com.br. Lembrando que o ESC é pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos e a cada dia que passa, Delton, Ejaildo está mais próximo de ganhar a aposta de João Filho. Marco Valério. Aloysio, Se fosse pra um torcedor do Botafogo, eu ficava calado, né? Mas... É tu, Aloysio. Bora lá então, Delton Sá, falar do Icasa. Amanhã às 3h tem Atlético Cearense e Icasa pela Faris Lopes. E a arbitragem já definida, o árbitro central será Magno Cordeiro e terá as assistências de Alden Christian e George Genuca. Lembrando para o torcedor que o Icasa já vai aí para o que seria o seu terceiro compromisso na competição, mas como o Guarani de Sobral desistiu, foi decretado o WO, é apenas o segundo jogo que realmente o Icasa entra em campo. E aí vai restar apenas a última partida que será contra o Ferroviário, ou seja, a vitória amanhã é de fundamental importância para o Icasa seguir sonhando na próxima fase da competição, que no caso são as semifinais. É interessante destacar isso, Delton e Marco, porque a Faris Lopes não tem essa história de quartas de final, não. Classificam-se 2 de cada grupo, ou seja, semifinais apenas, e o grupo do Icasa tem 5 times, ou seja, dificulta mais ainda essa situação. Portanto, é realmente uma final, uma decisão amanhã para o Icasa, às 3h no estádio Domingão, em Horizonte. E eu volto justamente nessa partida ao lado do Delton Sá amanhã. Vai dar tempo? Forte abraço a todos. Vai dar Verdão. Vai dar tempo? Rapaz... Corre! Se eu não inventar de almoçar, dá certo. Ou então você vem se almoçar e espera pela pizza 7 da noite. Não se preocupe não. 3, 4, 5, Tem 6, pãozinho 7. de queijo. Não se preocupe não, que vai ter um lanche pra você. Tem pãozinho de queijo. Mas se quiser almoçar, almoça. Você tá ao lado de Delton Sá, pai. Não é de Eu não qualquer vale nada não, mas não se preocupe não. Mas dá tempo, dá tempo. Valeu, Aloysio. Até amanhã, Valeu, 3h, depois do Henrique Vidal. O Henrique encerra um pouquinho antes, aí começa Icasa e Atlético Cearense. Você vai ouvir no Timaço da Vale FM. Lembrando também o nosso Instagram, para você ficar bem informado a qualquer hora do dia. Segue lá, @Timaço da Vale. Fala, Luizio. Aliás, não, Anderson. Falar primeiro do time do Leão do Mercado, que embarca amanhã mesmo, às 13h, logo após o almoço, para a cidade de Iguatu, onde logo mais à noite joga contra a equipe do Iguatu. O técnico Jefferson Robinho tem certa preocupação pela questão física. Teve essa semana para trabalhar, mas a semana não foi tão interessante de treino. Só treinou 2 dias. Por quê? Campo, porque não teve espaço de campo para treinar. Então fez muito trabalho físico. Puxa vida. Fez muito trabalho físico, fez pouco trabalho tático, fez pouco trabalho específico com os atletas. E isso causa preocupação bastante para o técnico da equipe do Leão do Mercado, visando esse compromisso de amanhã. Há uma preocupação, Anderson e Delton, com relação ao próprio adversário. O time do Iguatu vem aí, né, jogando o Campeonato Brasileiro Série D, vem no embalo dos jogos, uma competição muito mais difícil, vai pegar o Guarani aí, começando o trabalho e com toda essa dificuldade aí até para treinamento. É um jogo dificílimo pro Guarani amanhã lá no Morenão. Já que o Guarani vive essa situação bem difícil, o time do Cariri vive só alegrias. O Cariri tem 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Cearense. Venceu no último final de semana o Sport Limoeiro pelo placar 2-1. E foi de virada, hein? E de virada, fora de casa, bom que se diga. E volta agora a jogar somente dia 8. Tem uma rodada amanhã pela Série C. O Cariri vai folgar nessa rodada e só volta a jogar no próximo dia 8, diante da equipe do Maranguape. Um confronto direto ali na disputa pela liderança. Vale ressaltar, o Cariri tem 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Cearense. Parabéns ao Cariri, grande campanha, né? Tomara que alarde, suba, sem oba-oba. Sem oba-oba. E ano que vem teremos, se Deus quiser, o Cariri subindo, além de Casa e Guarani que já estão lá. Eu quero dizer que, André, até nisso eu paguei, viu? Você faz seus negócios, fecha seus negócios, quem paga a conta sou eu. Foi mesmo, Delson? Foi. Pagou a conta de André? Paguei a conta de André aí, viu? Quem vier Por que André não pagou? Oi? E por que André não pagou? Porque ele Depois é um rapaz. eu vou contar, André, ele é bom pagador. Não é esse tipo de dívida, não é financeira, não. É outra. Viu? Não, você tá por fora. Eu tô sujo. Deus.
Vamos embora, Delton Sá? Marco Valério, tô doido pra ir. Diga só aí, JF, que tem jogo da Copa do Brasil pra Delton Sá dar o palpite aí. Quartas de final, aliás, o palpite de ontem do Delton foi errado, o meu também, o seu também. O meu pra não perder o costume, porque o Goiás perdeu, né? Coritiba conquistou a primeira vitória do campeonato ontem, né? Fora de casa. Pois é. Rapaz, Delton cortou o cabelo pra narrar o jogo do Icasa amanhã, né? É verdade. Rapaz, Quartas de final. foi a foice aqui. Quartas de final. Como de ti foi, André? Ei, sabe o que Leninha disse lá em cá? Não chega, já tá olhando pra mim. Só sai com você quando esse cabelo crescer. Rapaz, deveria tirar uma foto e colocar no Instagram do Timaço da Vale, né? Pra Meu Deus, Ele tá aprendendo esse corte de cabelo com Val das Tapiocas. Deve ter sido. Rapaz, não sei se vocês repararam, aquela árbitra que trabalha na Série A, ela é até de São Paulo. Edna. A Edna. Ela é a cara de Val das Tapiocas. Ô, menina feia. Dá uma olhada depois no rosto da árbitra, Edna. Deve ser muito feio. Rapaz, ela é uma Val das Tapiocas de saia. Minha é nossa a cara de Val das Tapiocas. Nunca vi parecer tanto, viu? Uma rapidíssima informação do Senado Nacional. Lamentavelmente, mais um jogador foi agredido. Desta vez o Luan, atacante. E essa agressão que ele sofreu, foi um absurdo essa. Invadiram um motel onde o atleta estava, tiraram ele de dentro do quarto do motel e saíram espancando. Rapaz, absurdo um negócio desse, né, rapaz? Aí é uma falta de... A gente fica sem palavras pra uma situação como essa. Ameaçando, você tem que cúmulo. Você tem que deixar o Corinthians, você vai deixar o Corinthians, e a informação é que o atleta vai pedir rescisão de contrato, vai pedir a sua rescisão, deve deixar o Corinthians diante desse fato lamentável. Seleção brasileira tem o treinador interinamente. Fernando Diniz vai comandar o Brasil nessa sequência de temporada até o Ancelotti se desvincular do Real Madrid e assumir a seleção brasileira. E ele vai tentar conciliar o trabalho como treinador do Fluminense e treinador da seleção brasileira. Bahia e Grêmio jogam hoje pelas quartas da Copa do Brasil, o jogo de ida lá em Salvador. Quem ganha, Marco Valério? Ninguém, acho que vai dar empate. Delton Sá, Como é o jogo? É onde? Lá em Salvador. Vai dar empate também, concordo com o Marco. Eu acho que pra mim dá Grêmio. É, né? Podemos ir? Amanhã, 3 da tarde, a gente volta com Icasa e Atlético Cearense, né? O jogo mando do Atlético Cearense. E à noite, Iguatu e Guarani, no som do Timaço, logo após o Vale Esportes. Tchau, gente. Até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento.